Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Espero que todos estejam bem, debaixo da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um momento, para nós meditarmos à luz da palavra do Senhor. E para isso eu queria convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, lá no livro de Samuel. Nós vamos dar continuidade à nossa temática nesse mês, famílias comuns, vivendo destinos extraordinários no Senhor. Então, para isso, eu queria convidar você a abrir lá no livro de 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 1 ao verso 7, depois do verso 11. Diz assim a palavra do Senhor para nós, então. Capítulo 1, livro de 1 Samuel, verso 1. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha 2 filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ófines e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos seus filhos e filhas. Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava incessantemente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia e ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a provocava, pelo que chorava e não comia. Verso 11. E fez Ana um voto ao Senhor, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará a navalha. Amém? Palavra do Senhor para nós, filhos do Senhor. Amados, eu quero começar esse momento dizendo para você que o Senhor, Ele tem os seus ouvidos atentos, Ele tem prazer em atender a estéreo. Na verdade, o Senhor tem prazer em atender toda sorte, de necessidade, de impossibilidade, de injustiça, de abandono. O Senhor tem um comprometimento, uma obra com tais coisas. Por isso que você vai ver inúmeras vezes no Antigo e também no Novo Testamento o Senhor se importando com o órfão, com a viúva, com o pobre, com o necessitado. E aqui o olhar do Senhor está voltado para essa estéril, os olhos do Senhor estão voltados para ela. Lá no Salmo 113, versículo 9, o Senhor as consola dizendo assim: faz com que a mulher estéril habite em casa e seja alegre, mãe de filhos. O Senhor está dizendo: se alegre, ó estéril, porque eu te farei mãe de filhos. Então, nós vemos também que lá em João, capítulo 15, a Bíblia vai dizer que o Senhor nos chamou e nos designou para dar frutos. E o que é esterilidade senão a impossibilidade de gerar? Talvez a sua impossibilidade não seja gerar filhos, mas seja em gerar, em dar frutos em outras áreas da sua vida. E por isso eu queria convidar você, à luz da palavra do Senhor, a fazer como Ana, olhar e esperar no Senhor, e você se alegrará nas coisas que Ele está fazendo e trabalhando ao seu respeito. Então, o Senhor aqui, Ele se compraz com essa estéril, justamente porque ela sabe que aquilo que ela gerar não foi a partir de si mesma, foi a partir do Senhor. Porque ela sabe que aquilo que nasceu dela não é dela, mas volta para o Senhor. E ela então o devolve ao Senhor. Porque foi isso que aconteceu no versículo antes. Se a gente olhar, a Ana vai dizer assim ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. E se nós formos folhear os outros casos também de mulheres que passaram por esses percalços na vida, a gente vai ver a vida de Sara, que ela vai dizer assim: o Senhor me deu motivo de risos quando ela concebeu e teve Isaque. Raquel, quando foi ter José, disse: o Senhor me tirou a vergonha. A própria Ana, diz aqui, a gente não leu, mas lá diz: do Senhor o pedi, o Senhor atendeu a minha petição, lá no final do capítulo. Isabel, que nós vimos há poucos dias atrás, ela disse assim: assim me fez o Senhor contemplando-me.
Então todas essas mulheres entenderam que os seus filhos não eram delas, mas eram do Senhor, e não os reteve para si, mas deixaram com que eles fossem e cumprissem o propósito do Senhor na vida deles. Por isso eles se tornaram, esses homens que se tornaram na mão do Senhor. Então, a primeira coisa que eu quero destacar para nós é: entenda que seus filhos não são seus, eles são dele, do Senhor. O Salmo 127 vai dizer: herança do Senhor são os filhos. O que nós fazemos com a herança se não administramos, cuidamos e zelamos por ela? Então, o Senhor nos deu casa, família, filhos para cuidar, administrar, amar. Mas ainda assim, eles não são nossos, eles são do Senhor em primeiro lugar. Então, nós podemos concluir que não tem como nós administrarmos algo que vem do Senhor, que é gerado nos céus, com modelos aqui da terra. E se nós olharmos lá no Gênesis 2:24, a gente vê que nessa descrição, o Senhor diz assim, O Senhor, ele criou homem para deixar mãe e pai e se unir a sua mulher, se tornando um. Lá no Gênesis 1:27, a gente vai ver que o Senhor criou homem e mulher segundo a sua imagem. E no verso 25 a gente vê também conforme a sua semelhança. Logo, quando homem e mulher se tornam um, eles estão refletindo a imagem da onde eles foram criados. Porque sim, porque lá no livro de 1 João, capítulo 5 e 7, diz assim para nós: 3 são o que testificam nos céus: o Pai, a palavra. Quem é a palavra? Quem que é o verbo? Jesus. Então, o Pai, Jesus e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Deus criou homem e mulher para se unirem, se tornarem um, porque assim é o modelo nos céus. Nos céus, eles também são um, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, querido, nós vemos que esse modelo começou a surgir lá. E lá no Gênesis 1:28, o Senhor então os chama, os abençoa e diz assim: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. O Senhor está falando de quem aqui agora? Dos filhos que virão desta união. Então, o modelo familiar foi configurado nos céus, a sua origem é os céus. Aí eu pergunto para você, o modelo familiar foi criado a partir da onde? A partir de quem? Do Senhor. Não foi a partir da ciência. A psicologia, a sociologia, a antropologia, todas as ciências ajudam e muito, até porque a Bíblia diz que sabedoria, inteligência e conhecimento vem do Senhor. Mas não foram elas que criaram esse modelo. Esse modelo vem do Senhor. Então não tem como desfrutar de algo que vem de Deus sem usar o modelo que ele estabeleceu, porque senão não vai dar certo. E isso fica claro no Gênesis 16, porque lá a gente vai ver uma configuração familiar dando um pouco errado, porque no Gênesis 15 o Senhor promete que daria a Isaac, que Abraão e Sara conceberiam um filho da sua casa. E no Gênesis 16 ela percebe que isso ainda não aconteceu, a promessa ainda não chegou. Então o que ela faz? Ela pega a sua serva, entrega para seu marido para conceber filhos por meio dela. E ela diz assim ainda no Gênesis 16:2: assim me edificarei com filhos por meio dela. No entanto, deu errado, porque o que ela colheu foi confusão, desprezo e humilhação. Por quê? Porque não se pode edificar aquilo que vem do Senhor com os nossos recursos, com aquilo que a gente acha que é bom, com aquilo que a gente acha que é certo. A gente edifica aquilo que vem de Deus com as instruções e ferramentas que Ele próprio nos dá. Você e eu só vamos vencer as batalhas, as missões que o Senhor nos chama e nos coloca nas nossas mãos com as ferramentas que o próprio Pai vai nos dando ao longo do caminho. E isso aconteceu com Davi. Lá em 1 Crônicas 13, Davi, ele, com seu encargo de ser rei, então ele quis novamente, teve a boa intenção, a boa vontade de trazer a arca do Senhor para Jerusalém novamente. No entanto, ele o fez ao seu modo, e isso gerou morte pelo meio do caminho, porque Uzá vai tocar na arca e vai morrer. Então, queridos, nós temos que seguir os modelos que o Senhor direcionou para nós, porque a arca ela já tinha um modelo estabelecido para a condução dela. E quando Davi não o seguiu, ele gerou morte. Então, todas as vezes que nós insistimos em fazer algo que o Senhor já criou, já estabeleceu,
do nosso jeito, nós vamos gerando morte pelo caminho. Porque todo o projeto que o Senhor estabelece e Ele cria, Ele deixa um modelo para nós seguirmos. Lá em Colossenses 3:2, diz assim: pensai nas coisas lá do alto, não nas que estão aqui na terra, porque morreste. O morrer aqui não é o físico, mas o morrer para o pecado. E a vossa vida está oculta juntamente em Cristo, em Deus. Então, queridos, a maneira como nós vamos conduzir, administrar, edificar, cuidar da nossa casa, ela não está no projeto, no modelo terreno, mas está nos céus. Ela está oculta, escondida em Jesus. Então, busque nele esse modelo para a sua casa, para a sua família. Por isso, entenda que seus filhos não são deles, não são seus, é dele. A sua casa, né, o seu cônjuge é dele antes, né, de ser e fazer parte da sua vida. Então devolva, deixa voltar para o Senhor, não tenta segurar a barra, não tenta fazer as coisas sozinho, porque você por si só não tem forças, mas deixa voltar, deixa ir para o Senhor novamente, porque Ele vai se encarregar de refazer, de ajeitar, de consertar, de fazer tudo novo novamente, amém? Como Ana fez, porque quando ela orou, era antes mesmo de gerar Samuel, ela já estava devolvendo para o Senhor. E sem querer, eu não sei se ela tinha essa consciência ou não, mas fazendo isso, ela fez essa oração por voto, ou seja, ela não poderia voltar atrás, e fazendo isso, ela mesma construiu na sua casa um lugar de proteção. Ela gerou na sua casa um ambiente de proteção do Senhor. Proteção de quê? Da culpa das coisas que fugiriam do seu controle. Porque, querido, não gere expectativas nos seus filhos, no seu cônjuge, porque eles vão falhar. Eles são pessoas únicas, com histórias de vidas únicas, pautadas nas suas escolhas. Tem pais que geram tanta expectativa nos filhos. Querido, eles não são vocês. Eles, né, são pessoas que Deus te deu a missão de conduzir, mas a história deles não é a sua. Eles vão viver outras coisas a partir das escolhas que eles fizerem. Nosso papel é clarear o caminho para que as escolhas sejam pautadas nesses valores, mas essas escolhas são deles. Ana também se protegeu da culpa de ter que ser uma boa mãe, né? De hoje, do que nós vamos dizer super pais, né? Perfeitos sempre. Não, querido. O Senhor, quando nos deu a missão de ser pais, na verdade, quando o Senhor nos deu e nos chama, né, para qualquer missão, Ele não conta com a nossa perfeição. Porque Ele sabe que nós somos falhos. O Senhor não anula a nossa humanidade, justamente porque o Senhor não conta, como eu disse, com a nossa perfeição, mas com o nosso coração ensinável. E o exemplo disso foi Davi. Davi errou inúmeras vezes. Não preciso aqui discorrer o tanto de vezes que Davi errou. No entanto, ele nunca se deixou corromper pela culpa ou se deixou envolver pelo pecado. Ele sempre ia ao Senhor e confessava com um coração sincero, com arrependimento. Pelo que inúmeras vezes você vai ver ele dizer assim: confessei-te o meu pecado e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Né? E em outros momentos ele diz assim: bem-aventurado, feliz é o homem, né, cuja iniquidade é perdoada, porque ele sabia o Deus que ele servia e ele não se deixava levar pela culpa de ter falhado. Com isso ele pode dizer lá no Salmo 139: sonda-me, ó Deus, e me conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guie-me pelos caminhos eternos. Então, Davi, ele sabia que o Senhor não contava com a perfeição, com as habilidades dele. Não, o Senhor contava, né, que o seu coração estivesse inclinado, fosse um coração ensinável diante dele, mesmo com as suas falhas. Então, pai, mãe, filho, errou, peça perdão e peça ao Senhor para guiar vocês novamente pelos caminhos eternos, porque assim fazia Davi. Ele errava, pedia perdão sincero, se consertava e pedia ao Senhor para o fazer voltar e continuar pelos caminhos eternos. Amém? Então, segunda coisa que eu também destaco nessa família, né, que os fez viver coisas grandiosas com o Senhor, que a honra atrai a manifestação do Senhor.
Esse texto, essa narrativa que acabamos de ler, essa família praticou a honra em todas as esferas. Mas o que é honra? O dicionário bíblico teológico vai definir honra como considerar, respeitar algo ou alguém por seu valor intrínseco. O que é intrínseco? De respeito à sua essência, sua natureza. Então, o que é honrar? Honrar é respeitar alguém por aquilo que ele é na sua essência, na sua origem, na sua natureza, e não por aquilo que ele faz ou pela sua utilidade. E essa família praticou isso em vários momentos. Se nós olharmos no versículo 3 que lemos e no verso 21 desse capítulo, que nós não lemos, mas vale a pena você ler todo o capítulo, diz que todo ano eles subiam para adorar e sacrificar ao Senhor. E no verso 21 vai dizer que isso Eucana tomou por um voto. Embora várias coisas acontecessem, né, de empecilhos, mas eles adoravam e continuavam sacrificando ao Senhor de acordo com a tradição da época, né? E eles então honravam o Senhor, porque eles respeitavam e consideravam o valor do Pai, de Deus, para aquilo que ele era, não para aquilo que ele estava fazendo. Porque se nós olharmos, eles não tinham, né, no caso Ana e Eucana, né, Eucana tinha filho por parte de Penina, mas Ana não tinha filhos. E a Bíblia diz que ele amava ela, então quer dizer que ele era mais chegado a ela. Ela não tinha filhos, e uma cultura, e a cultura da época, não ter filhos, era considerado como, né, pecado, desobediência, até mesmo castigo de Deus. Então tinha um jugo muito grande. Mas eles mesmo assim continuavam adorando ao Senhor. Pelo meio do caminho, o texto vai dizer no versículo de número 6 e 7 que Penina irritava ela constantemente. Então, imagine, eles subiam toda vez, tinha aquele ambiente de conflito. Mas mesmo assim, eles continuavam indo adorar o Senhor. Também no versículo, nós não lemos mais 13 e 14, o sacerdote teve uma atitude de incompreensão, não compreendeu Ana ali naquele momento, mas mesmo assim Ana o respeitou, considerou, inclusive no verso 18 concordou com a oração dele, que a sua serva, né, ache mercê diante de ti. Então você vê que eles honravam, continuavam honrando e indo à casa do Senhor, mesmo nesse ambiente de compreensão. Nós vamos ver também que Eucana honrou a vida de Penina. Ele não foi levado por ressentimento. Mesmo ela sendo, né, ela fomentando um ambiente de tensão, de conflito, de briga, de rivalidade, ele deu porções a ela, como o versículo de número 4 diz. Ele, né, deixou e permitiu que ela fizesse parte daquele momento também. E Eucana também vai praticar a honra para com a vida de Ana, que eu acho fantástico aqui. Porque ele a honra não por aquilo que ela podia dar ou gerar, né? Mas por aquilo que ela era, por ser Ana. Porque o versículo 5 diz que lhe deu porção dobrada, porque ele a amava. Então, querido, o princípio da honra vai nos ensinar que o valor das pessoas, né, não consiste naquilo que elas podem nos oferecer, mas naquilo que elas carregam. E todos nós carregamos a imagem e semelhança de Deus, todos nós fomos amados e escolhidos dele antes da fundação do mundo. E o exemplo disso foi Davi lá na caverna de Adulão. Ele teve a oportunidade de matar Saul e tinha motivos e justificativas para isso, mas ele não o fez. Por quê? Porque ele não se moveu por aquilo que Saul oferecia a ele. Ele se moveu por aquilo que Saul carregava. Saul, ele foi sim escolhido por Deus, ungido para um encargo, uma missão de se tornar rei. Embora ele não andasse mais sobre, né, o direcionamento do Espírito de Deus, mas ele carregou um dia a unção do Senhor. Então, Davi, ele respeitou o que Saul um dia carregou. Porque o fato de Saul não mais viver, né, de acordo com o direcionamento do Senhor, não anulava aquilo que o Senhor o chamou para viver. E outro exemplo também é o Pai, quando Jesus, né, Deus, o Pai, quando Jesus lá, né, no início do seu ministério é batizado, nós vamos ver que o Senhor faz uma declaração
pública, né, para Jesus. Esse é meu filho amado. E com essa atitude, o Pai nos ensinou algo muito tremendo. Ele está sinalizando o seguinte: olha, eu amo Jesus, eu amo meu filho pela presença dele comigo, não por aquilo que ele possa vir a fazer. Porque Jesus não tinha começado a sua obra, mas Deus já declarou o seu amor, o amor por quem ele era, pela presença dele com ele. E isso é tão forte nessa família de Ana, de Eucana, que o próprio Samuel vai aprender o princípio da honra. Porque lá no capítulo 3, né, quando Deus começa a falar com Samuel e diz que iria trazer juízo sobre a família de Eli pelos seus delitos, né, o texto diz em um determinado momento que Samuel temeu contar a visão para Eli. Temer aqui é respeitar. Ele respeitava aquilo que Eli carregou um dia, porque no capítulo 2 vai dizer, o Senhor mesmo dizendo para Eli: eu escolhi a sua casa, a sua família, para ser sacerdote perpetuamente diante de mim. Então, embora ele não optou em se consertar, mas o Senhor o chamou para viver algo tremendo. Ele não viveu porque foi uma escolha dele. E Samuel, então, respeitou aquilo que ele carregou um dia. O próprio Senhor declara lá no capítulo 2, verso 30, o seguinte: aos que me honram, honrarei. Então, amados, honra sua casa, sua família, seus filhos, seus cônjuges, não por aquilo, né, que eles estão fazendo, não interessa o que eles estão fazendo, como eles estão, mas honre a eles por aquilo que eles são, porque a honra, ela é um convite para nós olharmos para aquilo que as pessoas, nós somos em Deus. E honrar não tem nada a ver com consentir com o erro, com o pecado, porque a honra é anterior a isso. A honra é olhar para a nossa origem no Senhor. Nós podemos escolher não andar por isso, mas nós temos uma origem nele. Então, né, a honra nos faz perceber e olhar para a pessoa não por aquilo que ela escolheu viver, mas olhar para ela por aquilo que o Senhor a criou para ser. Então, isso é honra. Então, nunca esqueça, eu disse lá no início, honra é considerar e respeitar o valor de alguém pela sua origem e natureza, essência. E a nossa origem e natureza, a essência, está em Deus. Porque a Bíblia diz que Ele nos criou, Ele nos escolheu em Efésios 1, antes da fundação do mundo, para sermos irrepreensíveis, santos e amáveis nele. Então, lá na nossa origem, não tinha pecado, não tinha erro. E é esse o convite da honra bíblica que o Senhor nos chama a olhar para as pessoas de acordo com aquilo que Deus as chamou para ser. Se elas estão vivendo ou não, isso é elas com Deus. O nosso papel é honrá-las por aquilo que elas são. Elas não são o que elas se tornaram. Elas são o que Deus escreveu e criou elas para ser. Então, a honra atrai a manifestação e o favor de Deus, justamente porque ela me faz respeitar, considerar, amar aquilo que Deus ama, respeita e considera. Porque a Bíblia diz, lá no livro de Efésios também, capítulo 2, que o Senhor nos amou quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, justamente porque o Senhor, Ele, né, não olha para aquilo que nós nos tornamos, mas Ele olha para quem nós somos nele. Então, querido, pratique o princípio da honra. Honre a todos aqueles que o Senhor colocou à sua volta. Honra não é concordar se você acha certo ou não. Não é baseado no seu achismo. É baseado na palavra do Senhor, baseado em um princípio que nós respeitamos e consideramos o valor de todos. Não por aquilo que eles estão fazendo, não pela sua utilidade, não pelo seu comportamento, mas para aquilo que eles são no Senhor. E aquilo que nós somos no Senhor, aquilo que Ele nos chamou para ser, é perfeito, é santo, é irrepreensível, como diz a sua palavra. Amém? Que você e eu possamos seguir, né, os princípios da palavra de Deus, honrar a todos, como a palavra do Senhor diz na 1 Pedro, honrai aos irmãos, temei ao Senhor. Então, que nós possamos praticar e possamos entender também que os nossos estão conosco, mas eles não são nossos em primeiro lugar, eles são do Senhor. Então, deixa voltar para o Senhor aquilo que é do Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer. Obrigada, Senhor, pela sua palavra. Obrigada pelos seus ensinamentos.
Nos ajude, Deus, a deixar voltar para Ti aquilo que é do Senhor. Porque quando volta para o Senhor se encarrega de cumprir o propósito, de fazer as devidas mudanças e transformações que nós, por mais que queiramos, não conseguimos fazer por nós mesmos. Porque quem gera transformação, quem gera conversão, o convencimento é o Teu Santo Espírito e não nós. Nos ajuda a honrar aqueles que estão conosco, Pai. Não por aquilo que eles estão vivendo ou como eles estão hoje, mas por aquilo que eles são no Senhor. Eles são pedras ricas e preciosas no Senhor. Então nos ajude a olhar e amar como o Senhor ama. Nos ajude a enxergar como o Senhor enxerga. Porque o Senhor não olha para nós e não atribui pecado. Não olha com um olhar, ó Deus, vendo o pecado, mas olha com um olhar vendo que nós somos em Ti. Então nos ajude a praticar essa honra de respeitar a todos por aquilo que eles são no Senhor. É o que nós oramos, Pai, e Te pedimos, continue abençoando a nossa família, a nossa casa, que é projeto do Senhor. Nos ensina a, Senhor, viver e desfrutar desse projeto, seguindo as Suas instruções, para que bênçãos venham nos seguir a todos os momentos da nossa vida. É o que nós oramos, no nome que é santo, vivo e poderoso de Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe, querido, e te guarde. Até o próximo momento juntos.